Economia, com Ivana Moreira. Olá, Ivana Moreira, bom dia. Bom dia, Paulo. Como está você nessa manhã ensolarada de outono, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje às 7 horas da noite, no BH Shopping, a sintonia Band News FM Belo Horizonte e a FINAC receberão o professor Fernando Dolabella e a jornalista Ivana Moreira, que é a nossa chefe de redação aqui na Band News FM Belo Horizonte, para um bate-papo que é descontraído, como todos os bate-papos lá na nossa sintonia Band News FM Belo Horizonte e FINAC. E o papo hoje fala sobre a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social do Brasil. Ivana, no seu ponto de vista, o que é empreendedorismo? Paulo, depois de mais de uma década entrevistando empreendedores, eu compreendi que empreendedorismo é, antes de tudo, uma atitude perante a vida, é um comportamento que leva à superação, inovação. No Brasil, ainda é muito comum essa cultura da estabilidade, o que é compreensível pela nossa história, marcada aí por instabilidade macroeconômica, mas muitos jovens ainda têm uma noção de sucesso, que é passar num concurso público, que vai garantir a estabilidade financeira para o resto da vida. De uma certa forma, empreendedorismo é um comportamento oposto disso. Embora, mesmo como funcionário público, seja possível ser uma pessoa muito empreendedora, um funcionário público disposto a revolucionar os processos, trazer inovação e criar coisas novas. Ivana, nessas conversas que você teve com empreendedores, e você já aí tem um tempo já as fazendo e fazendo com intensidade, que traços em comum existem entre todos esses empreendedores, traços que você pôde detectar nessas conversas? Eu entrevisto empreendedores de diferentes setores, pequenos, médios, grandes, enormes, há pelo menos 10 anos, há mais de 10 anos. E uma das coisas mais marcantes é justamente o fato deles terem tanto em comum, apesar de vir de setores tão diferentes. Sim. E com histórias tão diferentes, portes tão diferentes. E aí eu destacaria 3 pontos, 3 lições que me marcaram muito nesses anos. O primeiro é que dinheiro ajuda, mas não é fundamental. Eu vi histórias de pessoas que tinham dinheiro para investir e se deram muito mal, assim, que não tiveram sucesso nas suas empreitadas, e também pessoas que não tinham dinheiro, que tinham uma ideia na cabeça muito boa e que conseguiram transformar aquilo em realidade e construíram negócios do ponto de vista financeiro muito bem resolvidos, embora tivessem partido de uma situação de quase dinheiro nenhum para investir. A segunda lição é que fracasso faz parte do sucesso. Quando eu entrevisto os empreendedores aí no nosso programa todas as manhãs de sábado, assim, geralmente são histórias que todo mundo já acostumou a ver de sucesso, empresas que viraram redes pela cidade, mas quando a gente vai ver essas histórias por dentro, todas elas são marcadas por muitos obstáculos, algumas vezes passos para trás, retornos, assim, de ter que voltar ao começo e redesenhar o negócio. E é engraçado que no Brasil o fracasso parece uma vergonha, mas que em outras culturas isso é muito bem resolvido. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um congresso de fracassos, que os empreendedores vão para aprender com o fracasso dos outros. Quem contou isso para a gente foi o Fernando Dolabella, numa coluna há umas 2 semanas atrás, e eu achei isso muito interessante. Isso é a prova de que é possível, a gente aprende de fato com os erros, né? A gente vem falando sobre isso na vida pessoal, mas que no mundo dos negócios também é assim. O fracasso também tem seu valor. E a terceira lição é que é preciso acreditar sempre. Uma das perguntas que eu sempre faço para os empreendedores é se eles imaginavam, se eles acreditavam no início da história deles, que o fim, assim, que eles chegariam àquele ponto, àquela dimensão, a contratar tantas pessoas, a gerar tantas oportunidades de emprego, esse tipo de coisa. E a gente podia esperar que a resposta mais corriqueira fosse, não, nunca imaginei, sabe aquela coisa modesta? Assim, não, imagina, nunca achei que eu ia ser tão grande. Mas a resposta mais frequente que eu tenho é, sempre acreditei. Sabe, são pessoas, e ela acreditava tanto no potencial daquele projeto
que ela nunca duvidou que um dia ela ia ser grande, fazer história, ser referência no seu setor, criar muitos empregos, enfim, que eles, mesmo com todos os obstáculos, eles nunca deixaram de acreditar no potencial de sucesso que cada projeto tinha. Essas características... Desculpa, Ivana. Era só para fechar aqui, essas são, eu diria que as 3 lições que mais me marcaram. Essas características do empreendedorismo, e conversando com alguns CEOs, vejo que as empresas cada vez mais querem que tais características permeiem até aqueles que são empregados pelo regime normal de trabalho, a CLT. O empreendedorismo, então, tem que fazer parte do cardápio de qualquer pessoa que trabalhe, né? A gente, hoje, nas discussões mais modernas sobre empreendedorismo, fala muito sobre isso. Assim, isso vai além do mundo dos negócios. Existe o empreendedorismo no terceiro setor, empreendedorismo no serviço público. Realmente um comportamento. Por isso, inclusive, existem hoje pedagogias empreendedoras para ensino dessa cultura na infância. O Fernando Dolabella, por exemplo, é autor de uma pedagogia empreendedora que pode ser aplicada para crianças a partir de 4 anos de idade e já foi implementada na rede pública de 126 cidades no país. Para criar essa postura perante a vida, né? Por conta dessas observações, você acha que o Brasil tem um ambiente favorável à discussão e à prática do empreendedorismo? Infelizmente, não. O monitoramento global de empreendedorismo que é feito anualmente sempre mostra que o Brasil ainda está muito distante das condições ideais. Nesse ranking, o Brasil não aparece bem classificado e os entraves são muitos, incluem desde carga tributária pesada, que todos os empresários sempre reclamam dela, até burocracias para abrir e fechar uma empresa. E você sabe disso, a gente já falou sobre isso aqui na coluna, o tanto que você reclama das burocracias para fechar. Isso também é um parâmetro. Se você abre uma empresa que não dá certo e é tão difícil você fechá-la e começar de novo, partir para outra, voltar para o mercado formal ali para procurar um emprego, isso também é um desestímulo. Antes você nem quer abrir, porque se a coisa não sair como você está planejando, será muito difícil fechar. Então, todos esses termômetros para o ambiente favorável ao empreendedorismo, nessas análises o Brasil ainda vai muito mal. O que você espera da palestra de hoje, desse encontro, dessa sintonia Band News FM FINAC? Espero que a gente possa fomentar essa cultura empreendedora no Brasil. Todos os especialistas que eu entrevisto, não só o Fernando Dolabella, sempre diz da importância disso nesse momento de desenvolvimento econômico, porque ele abre novas oportunidades e fomenta a geração de empregos. O Fernando Dolabella costuma fazer uma brincadeira que se o Bill Gates fosse brasileiro, ele ainda estaria fabricando softwares numa garagem. Não seria dono de um império como a Microsoft. Ele estaria brigando pelos impostos que pagaria. Pois é justamente isso que a Band News FM quer contribuir, quer fomentar essa discussão para que Bill Gates brasileiros não precisem ficar o resto da vida em garagens, que eles tenham outras oportunidades. E aí é bom lembrar que o nosso colunista é um dos mais respeitados especialistas sobre empreendedorismo no país. Ele tem vários livros publicados sobre o tema. Um dos livros dele, Segredo de Luiza, vendeu mais de 200 mil cópias e é uma referência para quem se interessa pelo tema. Então, quem tem interesse nesse assunto e puder ir à FINAC hoje, a FINAC vai certamente poder participar de um bate-papo em altíssimo nível. Perfeito. Se você já é empreendedor, quer aprender mais, se você está querendo ser um empreendedor, quer entender como é que faz, ou se por curiosidade quer saber o que é empreendedorismo, encontre-se hoje à noite com a jornalista Ivana Moreira e o professor Fernando Dolabella para discutir a importância do empreendedorismo para o desenvolvimento brasileiro, às 19h, na FINAC, no BH Shopping, no Sintonia Band News FM Belo Horizonte FINAC. Jornalista Ivana Moreira, que prazer falar com você. Até amanhã. Até amanhã, está todo mundo até lá. Hoje à noite na FINAC, peraí. Até hoje à noite. Opa, então tá bom, tchau, um abraço. Tchau, um abraço.